Meu nome é Fernanda Patrícia e hoje eu vim trazer aqui para vocês sobre esse tema que está super falado aí desde o ano passado, mas que foi reavivado aí, né, pelas principais mídias agora no mês de março. O termo brain rot, conhecido como empodrecimento cerebral, vem trazendo algumas dúvidas, né, sobre o que seria isso, se realmente é verdade ou se é algo midiático, e por isso eu vim trazendo aqui algumas informações com base em artigos para comprovar para vocês ou não, né, certos pontos aí desse termo, né, que é bem pesado, é bem forte, tá certo? Nesse vídeo aqui na descrição. Então vem comigo que a gente vai falar bastante sobre esse tema e trazer uma reflexão para que você possa pensar nos seus hábitos e também de forma acadêmica aí, né, para os seus estudos. Bora pro vídeo. Bom, primeiro eu vou trazer para vocês aqui o que esse termo significa, e aí o site G1 ele define muito bem o que significa, que é a deterioração mental, intelectual, quando você tem um consumo excessivo de conteúdos que não agregam valor na sua vida, ou seja, conteúdos fúteis, superficiais e que são pouco desafiadores, né? Especialmente aqueles ligados a redes sociais. Interessante falar que esse termo, ele não é um termo novo, tá? Embora o pessoal tenha começado a falar dele em 2024, mas ele é um termo que foi usado pela primeira vez na metade do século XIX, em 1854, pelo autor Henry David Thoreau, no livro Walden. Então ele faz uma crítica, né, à valorização, à falta de valorização de ideias complexas da época e também a certos temas que eram abordados nesse período. Então só para vocês saberem que não é um termo novo, já foi usado, né, no século retrasado e aí volta à tona, né, nos dias atuais para falar sobre algo muito mais complexo do que a gente imaginava e que os estudos acadêmicos e científicos já estão pautando e dando base sobre isso. E o primeiro estudo que eu trago aqui para vocês é o estudo de Corte 2020, vai aparecer aqui. Bom, e basicamente o que esse autor ele busca descobrir no estudo dele, eu vou ler aqui, tá, pessoal, é apresentar uma visão geral relacionada à neurociência, né, e como os efeitos dessas mídias sociais impactam na cognição e no comportamento humanos, tá certo? Basicamente o estudo dele quer isso e ele faz uma revisão científica sobre esse assunto. Tá? Os resultados eu vou ler aqui porque eu coloquei em tópicos para ficar mais fácil de apresentar para vocês. O resultado foi que o uso excessivo de mídias digitais está associado sim a prejuízos na memória, especialmente na qualidade de trabalho, na qualidade de sono e na saúde mental, especialmente associando sintomas de ansiedade e depressão ao uso excessivo de telas de mídias sociais, sim? O outro ponto também que ele associa crianças, e eu vou trazer um ponto muito interessante aqui, tá? De que as crianças que usam telas, elas apresentam, né, um declínio aí, especialmente na questão da linguagem, desenvolvimento de linguagem e da empatia. E por que eu estou falando que isso é muito interessante? É porque tem uma matéria que saiu, se não me engano, no G1, mas eu coloquei o nome aqui do autor, que é Mancuso 2025. E ele fala, né, que alguns adolescentes, eles estão usando certas plataformas para fazer esse brain rot, só que da seguinte maneira, vou explicar para vocês. O adolescente, né, criança, adolescente, pega o PDF que ele precisa estudar para a prova, que seja, ele coloca esse PDF em determinados programas e pede para esse programa para fazer uma voz de robô, né, falando sobre o que está sendo falado ali nesse PDF. Até aí não tem problema nenhum, mas o problema é que esses programas, eles colocam, enquanto o aluno ouve, eles colocam cenas aleatórias que não tem nada a ver com o PDF. E isso daí pode impactar a memória de longo prazo desses alunos, tá? E, inclusive, especialistas falam que essas imagens, por serem aleatórias, elas têm uma certa sensação de aprendizagem. Então, isso casa muito, né, com o que o autor ele colocou aqui, que tanto na questão da linguagem e mais para frente a gente vai ver também, né, que afeta o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, mas não nesse estudo, a gente vai ver mais para baixo, porém já queria trazer isso daqui para vocês porque achei que é uma coisa muito relevante de se pensar e que realmente, quando usada de forma incorreta, né, as mídias sociais e as plataformas, até que podem contribuir para o aprendizado, acabam se tornando uma ferramenta ruim, né, para o cérebro e para o desenvolvimento dessas pessoas, certo?
Outro estudo também que está relacionado a isso, que se chama a saúde mental, a saúde do cérebro, né, as consequências do uso da tecnologia digital. Foi um estudo trazido por Small, 2020 também, e o objetivo foi claro, né, investigar os efeitos da tecnologia sobre a saúde cerebral, assim como diz o seu título. E bom, isso foi também feito através de uma pesquisa com diferentes grupos etários, tá? Onde os autores, né, chegaram a conclusões. E os principais resultados eu coloquei aqui em tópicos, vou falar para vocês agora. É o déficit de atenção, tá? É devido ao uso excessivo dessas telas. A gente também tem um vício em tecnologia, e a gente sabe que todo vício é negativo, né, para o ser humano. Também temos o isolamento social, que acaba mexendo ali com a questão psicológica desses jovens, sim. Prejuízo de desenvolvimento cerebral nas crianças, como eu tinha falado com vocês, tem uma menor conectividade cerebral, linguagem e funções executivas também são comprometidas, tá? E distúrbios do sono, devido à luz azul. Eu mesmo que trabalho direto no computador, é extremamente cansativo quando você fica horas e horas trabalhando. E imagina crianças que estão no ápice do seu desenvolvimento, onde é a melhor fase de aprender, e essas crianças perdendo tempo, passando coisas que não tem nada a ver no celular, que não vão contribuir nada com o seu aprendizado, nada com a sua vida. Imagina nessas crianças o impacto que esse excesso de telas tem. Sim, em tudo, né? A gente também tem impactos positivos. É claro que esses impactos positivos, desde que se saiba usar, né, as telas e as mídias sociais, mas a gente tem que falar que tem os impactos positivos, e a gente já sai da questão do termo de brain rot para falar que realmente existem coisas positivas aí no uso de telas. Só não tem positivo no uso excessivo, mas no uso de telas corretamente é super válido, como vocês já devem saber, que faz um exercício mental dentro da navegação da internet. Inclusive, tem estudos que associam o uso da navegação de internet a pessoas idosas, porque faz um atraso no desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo. Também é usado como ferramenta para evitar, né, certas doenças. Então, a internet, quando bem utilizada, ela pode ser usada inclusive para evitar problemas cognitivos, né, em pessoas idosas. Isso demonstra que, quando usada corretamente, ela pode ser muito benéfica para a saúde mental das pessoas. Agora, a questão toda né, como conseguiremos saber se estamos usando de forma sensata e como estamos usando, e se estamos usando ela de forma a trazer benefícios para a nossa mente? Acho que esse é o principal desafio. Acho que especialistas que surgirem, né, nessa área, vai ser muito interessante ouvi-los, porque realmente é muito complexo você saber o quão prejudicial está sendo para você ou quão benéfico, né? Eu acho que precisa ter a visão de um profissional, às vezes, aí para te orientar. E você mesmo precisa ser sincero com você, se isso está te fazendo mais mal do que bem. Sabe quando você percebe assim que você fica horas ali e não te agrega em nada? Eu acho que talvez seja a hora de você parar um pouquinho e pensar, poxa, poderia estar fazendo outra coisa que vai me agregar muito mais aqui na minha vida do que ficar fazendo isso aqui que não está me levando a nada. Então acho que é interessante a pessoa também ter aquele autoconhecimento, aquela autoanálise, acho que ajuda bastante, tá? E por fim, o terceiro estudo que eu trago aqui para vocês é o uso do digital, né, e no desenvolvimento cognitivo de crianças. Aqui a gente volta a falar de crianças, né, no desenvolvimento cognitivo infantil, e os resultados desse estudo têm os impactos positivos sim, que é como melhora, né, das habilidades espaciais, a questão do raciocínio lógico também, dependendo de como essa criança vai usar e o que essa criança vai fazer na internet, pode ser muito bem desenvolvido, tanto que as telas, né, elas estão muito associadas a estratégias de ensino, metodologias de ensino dos professores no século XXI, porque realmente, quando utilizada corretamente, traz inúmeros benefícios aí para o desenvolvimento das crianças. Agora, tem os impactos negativos do seu mau uso. E aí, quais seriam esses impactos? Sobrecarga cognitiva,
déficit de atenção. Quantos pais aí pensam que a criança tem TDAH quando na verdade ela só fica demais na internet? Então isso precisa ser falado, isso precisa ser debatido, né? Outro ponto também é a redução da interação social. E essa redução da interação social a gente sabe que pode ficar relacionada a diversos transtornos e fobias sociais. Então isso é muito mais sério do que a gente pensa, sim? O uso inadequado do celular, tanto para adultos como para crianças, é muito mais sério do que se imagina, sim? E também o risco, né, de comportamentos como impulsividade, dependência digital, perturbação do sono, relação neural negativa, né, associada àquela exposição precoce de crianças na internet, vendo coisas que nem sempre, né, tá na hora delas verem, delas assistirem. Então, eu acho que é fundamental que os pais eles parem para pensar nesse ponto e comece a tomar as rédeas da situação, porque a criança ela não tem noção do quão prejudicial pode ser utilizar a internet, utilizar as telas, as redes sociais. Elas não têm noção, mas o adulto tem. Então a gente tem que colocar a mão na cabeça e começar a pensar. Eu sou o exemplo para o meu filho. Se eu não saio do celular, logo ele também não vai sair. Porque eu não dou o exemplo. Então, assim, o que eu sugiro de verdade e o que eu procuro estar fazendo aqui na minha casa é lendo livros, parando um pouco de mexer no celular, embora eu já fique com ele praticamente o dia todo, porque faz parte do meu trabalho, mas toda a minha família entende isso, entende que é meu trabalho. Então, quando eu não estou no trabalho, eles também percebem. Então, eles percebem também que eu não fico muito, né, no celular. Então, acho que isso é fundamental. Procurar fazer atividades físicas, fazer coisas positivas que vocês sintam prazer fora do celular. Porque o celular, ele é uma ferramenta fundamental, muito importante. Mas o que você não pode fazer é ter o brain rot, é ter o seu cérebro destruído por causa de excesso de informação que não vai te levar a lugar nenhum. Vou colocar aqui na descrição os estudos que eu comentei aqui com vocês, acho que vale super a pena ler. Hoje temos a internet e a tecnologia para nos ajudar, então você pode colocar aí no Google Tradutor o estudo para ele traduzir para você ler. Muito interessante, pode até ser tema de um TCC seu futuro, por que não? Então espero que eu tenha te ajudado, que esse debate tenha sido para fazer você refletir. Eu queria deixar uma frase também, uma frase que foi de Bir 2025. E a frase que ele botou que eu achei muito interessante foi: será que já estamos tão exaustos demais para escolher algo diferente disso? Ou seja, será que estamos tão cansados que a única coisa que a gente é capaz de fazer é rolar a tela do celular? Então fica essa reflexão para você e até a próxima.